Só troquei o Barcelona pelo Flamengo para ser mais feliz. Saí do maior time do mundo para jogar no maior da América. E aí já chega lambendo o saco do Flamengo. Eu sou Gabriel Paes. E eu sou Júlia Faber. Craque Grafia é uma série do Contra-Ataque para contar a história de grandes figuras do esporte na América Latina. Hoje você ouve sobre o baixinho que diz que só não jogou mais que duas pessoas, Pelé e Maradona. Esse é o Romário. E aí eu acho que vale trazer um contexto também aqui que eu deixei pra falar depois desse Oba-Oba da Copa, que eu achei muito interessante descobrir só hoje também o diretor dessa série, né, que ele chama Bruno Maia. Ele contou sobre a chacina de Vigário Geral, que foi em 1993, nessa época o Romário não estava jogando. E aí ele foi e falou assim, cara, não é possível que não tenha tido nenhuma relação com o futebol, porque a chacina aconteceu num dia que teve jogo da seleção brasileira. O Romário não estava jogando, foi em 93, não estava sendo convocado, mas ele foi investigar. E aí ele descobriu que a chacina aconteceu num bar onde as pessoas estavam comemorando uma vitória do Brasil. Para quem não sabe da história, há 30 anos, moradores da favela do Vigário Geral, na zona norte do Rio, viviam uma madrugada de horror. 21 pessoas foram executadas a queima-roupa por policiais militares em vários pontos da comunidade. A chacina de Vigário Geral foi mais uma que chocou o Brasil naquele ano de 93, apenas 39 dias depois do massacre da Candelária. Há 30 anos, acontecia um dos maiores massacres da história do Rio de Janeiro, a chacina de Vigário Geral. 21 pessoas foram mortas depois que cerca de 50 homens encapuzados entraram na comunidade atirando nos moradores. As investigações apontaram que o crime foi cometido por policiais militares que faziam parte de um grupo de matadores para vingar a morte de 4 PMs no dia anterior. 52 policiais militares foram denunciados, mas apenas 7 foram condenados. Destes, 3 foram absolvidos em outros julgamentos, 2 foram assassinados antes de cumprirem pena e 2 receberam liberdade condicional. Ou seja, hoje não há ninguém preso. Nenhum dos mortos tinha antecedentes criminais. Todos eram trabalhadores. Não é exatamente política, a gente está aí mais relacionado até à segurança pública, mas eu acho que em tempos em que Bolsonaro foi eleito com essa principal pauta da segurança pública, é mais uma vez a política e o futebol ali se relacionando muito claramente. E assim, acho que não é nenhum exagero, né, a gente sempre buscar essas relações com o futebol. Sim. Porque afinal, os espaços sociais dos brasileiros, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eles têm muito a ver com o futebol. Então, esse é um ponto que vai realmente sempre perpassando muito a cultura. E é isso, não dá pra dizer que não teria tido uma chacina como essa ou parecida, porque depois dessas duas, rolaram várias outras. Só que talvez essas pessoas específicas, essas 21 pessoas, não tivessem sido elas assassinadas, não fosse o Jogo do Brasil, se elas não tivessem saindo de casa pra comemorar. Então, essa é uma relação direta, né? Não tem muito o que falar. E aí, pra gente passar a bio rápida aqui do Romário no Flamengo, ele conquistou o título invicto do Campeonato Carioca de 96, o Carioca de 99 e a Copa Mercosul do mesmo ano, além da Copa dos Campeões Mundiais em 1997. E a promessa era que o Romário dava a aura desse Dream Team para o trio de ataque com Sávio Edmundo, que proporcionou o eterno hit carioca Rap dos Bad Boys. 1, 2, 3. Lê, 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 ô. Lê, 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 com bad boy no seu time, já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender. Mas assim, né? Contestável. Tinha a torcida do Flamengo que fez lá a musiquinha. Melhor ataque do mundo, melhor ataque do mundo. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Sabe, Romário Edmundo? Terrível, deu tudo errado. Muito bom. Eu não conhecia essa música. Era a música da torcida, só que aí o que aconteceu? Tudo deu errado e aí virou o pior ataque do mundo. E aí as outras torcidas do Rio cantavam o pior ataque do mundo pra zoar o Flamengo, que também é incrível, porque essas histórias, né, de subversão do que uma torcida criou são muito divertidas. O melhor ataque do mundo, como eu já adiantei, foi um fracasso, mas o Romário mesmo assim foi o grande destaque da sua primeira temporada no Flamengo. Ele fez 45 gols em uma temporada. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar para a torcida do Vasco
é que quando tiver um Vasco e Flamengo, leva a Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. E aí foi mais uma rápida temporada novamente na Espanha, no Valência. E aí ele volta pro Flamengo de novo em 98, 99. E aí sim marcou 85 gols em 101 partidas. Ou seja, mais uma vez uma média de quase um gol por jogo. E só no Campeonato Carioca ele emendou 4 vezes seguidas de artilheiro entre 95 e 99. E aí quando eu falo do auge dos 10 anos, é isso, né? O cara, a passagem dele pelo Flamengo foi uma boa passagem. Eu acho que tinha uma expectativa de ser muito melhor. Ele não ganhou Libertadores, não ganhou o Campeonato Brasileiro, não foi hegemônico como eles acharam que seria, mas é isso, o cara foi 4 vezes artilheiro carioca. E assim, também acho que uma coisa que vale falar, né, sobre esse time, não quer dizer que eles não tivessem jogado bem juntos, só que tinha muito essa ilusão de que eles fossem ganhar tudo, porque o Romário, ele tava nessa fase que a gente mencionou aqui, né, no auge. O Sávio, ele era assim, tipo, completamente absurdo. E da base do Flamengo, né? E o Edmundo também estava ali muito próximo do seu auge. Sim. Então era o ataque perfeito, assim. Realmente tinha esse quê de Dream Team. Era pra ter consolidado eles, né? Mas aí tudo acabou em chopp de uva, chopp de vinho, bem ruim. Foi em 99, numa derrota por 3-1 pro Juventude, que o resultado culminou com a eliminação do time carioca do Brasileirão, que na época era mata-mata, né? E depois do jogo, o Baixinho e outros jogadores deixaram a concentração para participar da tradicional Festa da Uva, em Caxias do Sul. Muito abalados. E aí, depois da festa, foi mandado embora o Romário, enfim, não lembro se outros jogadores saíram. Um ato de indisciplina que resultou numa despedida nada feliz. Assim é o adeus de Romário ao Flamengo. Eles saíram de madrugada, voltaram, parece 4 horas da manhã, 4 e pouco. Isso não pode acontecer. Você considera que você errou ter saído? Não foi a primeira vez, nem vai ser a última. A gente sempre sai, pô. Sair faz parte da nossa vida. E o Romário, nós vamos propor a rescisão do contrato. Se não rescindir, fica conosco até o final do ano. É lamentável, porque todos sabem o que eu sinto pelo Flamengo, mas ele é o presidente, ele decide. E aí, imediatamente, quem que pega o telefone para ligar para o Baixola? O ícone do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Eurico Miranda. O próprio. Mas a gente precisa fazer uma pausa aqui nesse momento, quando o Romário vai pro Vasco, para voltar, né, no meio do caminho ali, enquanto ele ainda estava no Flamengo, para falar da não convocação dele para 98. Certo. Que foi também muito marcante. E um momento traumático para ele, né? Ele chorou Totalmente. bastante. E é isso, né? Ele precisava muito ser o cara sempre. Ele tinha essa expectativa sobre ele mesmo. E não era só uma expectativa, era uma certeza. Porque, de fato, né, comprovava. Só que ele estava com uma lesão na preparação do Brasil para a Copa e aí ele acabou sendo cortado. E aí ele ficou puto, disse que ele tinha certeza que ele estaria pronto e seria um grande encontro ali de atacantes. Acho que isso é importante de falar com Ronaldo, Bebeto e Edmundo. O Ronaldo em 94 ele foi levado só para compor elenco e para começar a pegar esse ritmo da seleção, né? Exato. O Ronaldo não jogou nada em 94, então 98 era justamente o grande ano. E vamos combinar, as coisas tendo acontecido do jeito que aconteceram, era muito melhor ter o Romário do que o Edmundo para entrar naquela final. Com certeza. A gente acabou tendo, né, aquela situação com o Ronaldo Fenômeno, que até hoje ninguém entende muito bem o que aconteceu. Eu até cheguei a assistir aquele documentário do Penta, não sei se você viu. Do Globoplay, não é? Isso. Não vi. Eles falam também um pouco sobre essa situação, mas assim, mesmo a apuração fala que foi uma coisa obscura. Eles falam que ele passou mal, mas assim, não tem muita... justificativa mesmo, sabe? Não tem uma explicação clara. Então, realmente, eu acho que ficou um pouco essa sensação de que talvez se o Romário tivesse ido, mesmo machucado, para jogar das oitavas de final para frente, já seria um cenário mais interessante. E aí vale entrar também numa questão de um dos desafetos do Romário ao longo dessa vida, uma das brigas que ele comprou, que foi justamente com o Zagallo, né? Eu acho que em nenhum momento ele tenta se comparar com o Zagallo ou dizer quem jogou mais. Não, é um lance de tipo assim, você é um filho da puta e eu vou botar o dedo na sua cara. Exato. E eu acho que isso começou ainda em 94, né? Porque Sim. Quando ele ficou um ano sem ser convocado, tinha também a ver com o Zagallo e com o Parreira, né? Tinha, então, eram os dois. eu acho que ele já tinha ali
uma rusga. Ainda veio 98, ele tava tipo, porra, toda vez vocês vão ficar me boicotando. E aí abre aspas pro Romário, né? Foi o babaca do Zagallo. Junto com o Américo Faria, outro babaca, e o Ricardo Teixeira, o mais babaca de todos. 3 dias antes do corte, ele passou no meu quarto. Romário, tá tudo certo, tudo tranquilo. Como homem, como pessoa, tenho zero respeito pelo Zagallo. Nunca teve atitude de homem comigo. Um frouxo. Cara, eu amo muito todos os momentos que o Romário parece que ele se prepara e fala agora... Eu vou largar o osso, eu vou falar merda pra caraca. Mas é muito bom porque pelo menos ele fala, ele banca o que ele fala, sabe? Não fica de briguinha vazia. Não, ele vai e peita mesmo. E aí ele começa a citar, né? É um, é outro. E joga o mais todo mundo babaca na dos conta. 3 e tá todo mundo no mesmo balaio e é isso. E olha que um é muito babaca, então pra ele ser o mais babaca dos 3, ele tem que ser muito. Tem que ser o pior, né? Romário. E ser chamado de frouxo é também feio, né? Dói, né? Dói. Ainda mais pra quem falou, vocês vão ter que me engolir. Aí pega, né? Complicou. Acho que ficou um transtorno de personalidade ali. Climão. Torta de climão total. Mas agora sim, né? Dito isso, a gente pode chegar na passagem do Romário pelo Vasco, na volta, na verdade, né? No Romário no Vasco. Voltei pro Brasil... Tô feliz aqui. No Flamengo não rolou da melhor forma possível, mas no Vasco vai rolar e ele já era considerado muito importante pelo Vasco, pela passagem dele antes de ir pra Europa, mas eu acho que foi nesse momento que ele realmente virou ídolo do Vasco. Sim. E aí, por isso que é tão importante. Eu gosto sempre de pegar trecho de jornal, porque a gente sente exatamente qual era a vibe da época, né? Esse aqui é da Folha de São Paulo. Depois de 11 anos, o atacante Romário voltou ontem ao Vasco com uma série de regalias concedidas pela diretoria do clube para vestir a camisa do time carioca nos próximos 2 anos. O contrato foi assinado apenas porque a legislação determina. Tudo o que acordamos será cumprido, mas não vou dar os detalhes. Não vou falar se ele poderá ir a boates, disse Eurico Miranda. Mesmo assim, vocês podem ter certeza. Se no acordo o Romário tiver que treinar apenas uma vez a cada 6 meses, assim será. Ou seja, já deixou claro que o Romário tinha moral. Não vamos ficar... Deixa o cara fazer o que ele quiser fazer, não vamos ficar cobrando. E acho que tem que ser assim mesmo. Isso, entendeu? Vai vir um cara do naipe do Romário que não deu certo como se esperava no Flamengo e agora ele tá voltando, entre aspas, pra casa dele, né? Pro lugar onde ele foi formado. Você tem que jogar... Tudo tem que jogar a favor. Então não tem que já chegar... então você vai ter que se encaixar no treino, não sei o quê. Não, já bota o cara pra jogar do jeito que ele quer. E faz esse negócio dar certo... Porque era do interesse dos dois, né? Com certeza. E o Vasco estava muito bem também nessa época. Já era um time muito encaixado, né? Exatamente. Eu acho que foi justamente aí quando o Vasco começou essa crescente ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que o Vasco era um time muito bom. Então, ali em 98, o Vasco já estava muito bem. Então, quando ele chega, acho que é 2000, né? O Vasco já está em um momento muito bom. Então, eu acho que o clima agradável do time, como ele não chega num momento de pressão, ele chega num momento leve, fica muito mais fácil fazer esse tipo de acordo. Com certeza. Falar, beleza, clima de festa, deixa ele fazer o que ele quiser fazer e fazer gol. E é isso. E o Romário chega aos 34 anos no Vasco, né? Que é uma parada que hoje eu vejo assim, a altura do que ele fez, eu só consigo ver o Hulk no Atlético Mineiro. Assim, comparando aos dias de hoje. O Nenê não... Você é clubista, né? Gente, Fred. Mas o Fred voltou quanto? Com quantos anos? Cara, não sei, mas era isso aí. Ele tava velhinho já? Cara, quando ele voltou em 2009, não, mas quando ele voltou pro Fluminense agora ele tava velho e ele tava... mas o Romário ainda ganhou coisa pra caramba, pô. Não, mas é porque o Fluminense era ruim, o Vasco é bom, né? Era bom, no caso. Mas eu não sei, acho que 34 nessa época era bem mais velho do que é agora. Sim, então... Agora os caras conseguem jogar ainda na moral com 34. Eu acho que nessa época não era tão comum assim. Agora, se parar pra pensar, tem muita gente jogando com 34. Tem mais longevidade, né? O Neymar tem o quê? 33. Nossa, já ele tá mal, mas assim, a gente acredita que ele que ele teria potencial pra tá muito melhor. Então, assim, já acho... É apenas um menino. Vamos aguardar mais um ano aí. E aí você foi muito atrás da chegada dele, né? O Romário chega praticamente para jogar
o primeiro Mundial de Clubes organizado ali pela FIFA com esse nome, desse formato Copa, que segundo Roberto Carlos foi um grande oba-oba, segundo todos os corintianos da face da terra, foi o troféu mais importante já disputado na história, né? Exatamente. Eu acho que esse Mundial, ele é... Eu acho que os corintianos e até os vascaínos, pelo Vasco ter ido bem, e acho que pelo simples fato do Vasco ter disputado, né? Eles já defendem esse Mundial muito com todos os braços que eles podem ter. Porque eles falam muito em ser um formato parecido com a Copa do Mundo de Clubes que a gente teve esse ano. Sim. E que tem a previsão de ter a cada 4 anos. E que foi muito Mas louco. assim, eu acho que realmente, né? Tinha representantes de vários países e tal. Eu acredito sim que pode ser considerado um mundial mesmo. Só que eu acho que a gente precisa dar pesos diferentes. Uma competição que ela acontece regular, sabe? Tipo, sei lá, todo ano, de 4 em 4 anos. Eu acho que ela acaba, na história, tendo mais peso do que algo que aconteceu uma vez esporadicamente. Sim, até por causa da tradição que vai se formando, né? E assim, a gente também vivia um momento que o futebol, em termos de campeonatos e tal, aqui no Brasil, era caos. O Eurico Miranda fez o que ele quis, pô. 2000, teve um campeonato brasileiro que não aconteceu em nenhum outro momento, a Copa João Avelange. Tanto que o Romário ganha esse título, né? Então, assim, era meio oba-oba mesmo, assim, a impressão que dá é que não tinha gerência nenhuma e que os cartolas, né, que é como a gente chamava aí esses presidentes malucos, faziam o que eles queriam. Então, eu acho que o Eurico Miranda, ele tinha um poder absurdo, ele conseguiu movimentar lá a galera para fazer um outro campeonato brasileiro diferente do que a gente via antes. Então, eu acho que esse Mundial meio que tá um pouco nesse pacote. A gente considera que o Vasco foi campeão brasileiro de 2000. Então, eu acho que faz sentido também considerar esse Mundial, entendeu? Sim. Acho que não tem o mesmo peso, mas é um Mundial, né? Sim, com certeza. E assim, eu acho até que é importante a gente considerar esse Mundial justamente por causa desses jogos emblemáticos, igual Vasco e Manchester United. Vai, conta pra gente o que rolou. Pelo amor de Deus, né? Coisa impressionante, assim. Eu acho que é um dos jogos mais aleatórios e absurdos que o futebol brasileiro presenciou, porque é muita aleatoriedade. Um Vasco Manchester United com Romário jogando no Vasco. E assim, foi um atropelo, assim, absurdo. Já no primeiro tempo, o Vasco fez 3-0, atropelando mesmo, assim. E aí eu acho que isso até deu uma sensação de oba-oba pros jogadores do Vasco, de tipo, primeiro, tipo Brasil e Alemanha, né? Já fizemos no primeiro tempo aqui 3-0, é tudo nosso. Tá resolvido. Vamos ser campeão. Se a gente do Manchester United a gente tá metendo essa, o que a gente vai fazer de errado aqui? Aí no segundo tempo eles deram aquela administrada na vantagem. O Manchester United ainda chegou a fazer um gol, então ficou 3-1 o gol, mas foi isso. O Vasco foi para a final do Mundial de Clubes, né? Mas acabou sendo derrotado pelo Corinthians na decisão, como a gente falou, e ainda foi nos pênaltis. Então foi um negócio assim bem pareado, né? Não dá para dizer que foi uma grande diferença, né? Não, e o Romário jogou na conta do Edmundo. Realmente era muito bom. O Romário jogou na conta do Edmundo ter perdido. Que perdeu o pênalti. Ele falou, era pra gente ter sido campeão, inclusive, se o Edmundo não tivesse perdido aquele pênalti. Essa pica aí, a culpa é dele. Ele que tem que segurar essa pica aí nas costas. Porque a gente que foi lá, a gente fez o nosso. Ele que era o queridinho se fudeu, foi lá nervosinho. Na hora que, o cara quando tem que ser brabo e macho, tem que ser na hora que precisa. Esse cuzão, na hora que precisou dele, ele jogou a porra pra fora. Então o Vasco perdeu a porra do Mundial por causa dele. Ele é o culpado maior. E isso é uma coisa curiosa, porque o Romário, ele, por exemplo, ele teve a dupla com o Bebeto em várias situações e eles eram muito amigos e acho que são amigos, né? Como a gente mencionou, brigou e voltou e tal. Mas assim, com o Edmundo é engraçado porque eles também foram muito dupla, mas eles não são amigos. E eu acho... E o Romário, ele faz questão de, em diversas entrevistas, em vários momentos, de falar, o Edmundo é um vacilão. Então, assim, ele fala, beleza, a gente joga junto, a gente se dá bem, não sei o quê, mas não tem como ser meu amigo, porque ele é um vacilão. E eu acho isso, assim, sensacional. Era os Bad Boys, né? Não tem como. Por isso que era uma dupla explosiva aí do final dos anos 90. E acho que,
todo mundo que lembra dos dois juntos. Eram meio que antagonistas, Romário né? Edmundo, pô. É dupla. Ora juntos, ora separados, mas eram sempre um antagonista do outro ali. Exatamente. Eu acho até que vale também lembrar do primeiro jogo do Romário contra o Flamengo, né? Depois da passagem dele. Ele marcou, mais uma vez, um hat-trick aí, num domingo de Páscoa, que foi conhecido como o Aquele jogo famoso chocolate. do chocolate, e o Vasco ganhou a Taça Guanabara. Foi 5-1. Foi histórico, o Vasco fez 5-1 no Flamengo e ganhou invicto o título da Taça Guanabara. Respeito ou vingança? Depois do escanteio e da falha de Klemer, Romário, rápido e mortal. Virada vascaína. Respeito ou show de bola? Segundo tempo, o artilheiro do campeonato é derrubado na área por Fabão. Pênalti que ele cobra e comemora timidamente. Agora sim, respeito e uma goleada. Pedrinho passa, Romário fuzila. Vasco 4-1. Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa para a torcida e chocolate para eles. Caralho, 5-1. Grandiosa né? Taça Guanabara, né? Mas na época era maior do que Não, hoje, né? com certeza. Assim, acho que só de 2010 pra cá, se bobear, um pouco antes, 2005 pra cá, que os estaduais perderam mais a força. Mas até aí, ganhar um estadual era muito importante. E a Taça Guanabara era o campeonato que botava já o time vencedor na final do Campeonato Carioca. Antes era um modelo diferente de hoje, né? Tinham 2 turnos, e aí um era a Taça Guanabara, o outro turno era a Taça Rio. Quem ganhasse cada um dos turnos ia para a final. Se o mesmo time ganhasse os 2 turnos, já era automaticamente campeão. Tá. Então, era como se tivesse ganhado um turno do Campeonato Carioca. Era bem importante, já estava na final, né? Já estava garantido na final. E Vasco e Flamengo, todo mundo sabe o peso que tem esse clássico. Então, né? É absurdo. Numa época que, o Maracanã cabia 100 mil pessoas, que era loucura. Então, assim, é totalmente outro peso com relação a tudo, assim. Era muito sinistro ver aquele Maracanã antes da reforma. Com a geral. Exatamente, com a geral. E aí tem um jogo muito emblemático também ali, um embate muito emblemático no final do século, virada do milênio, que é na Mercosul contra o Palmeiras, né? E aí, se você quiser contar essa história, eu até agradeço, porque ela realmente pega, assim. Eu acho que o Palmeiras poderia... Hoje o Palmeiras é o time que por tudo que ganhou também depois de 2015, mas poderia ter sido, sim, indiscutivelmente, o maior time do Brasil naquela época, se não tivesse batido tanto na trave quanto bateu em Copa do Brasil, em Libertadores e nessa Mercosul. Que foi um dos jogos mais emblemáticos, assim, do confronto, com certeza, e tá no hall aí. Até o Fábio Porchat relembrou esse jogo aí nos últimos tempos, que marcou muito ele. Era uma noite. Eu não quis assistir aquele jogo. Eu tava em São Paulo, e eu falei, eu não vou assistir esse jogo. Vasco e Palmeiras. Era a final da Mercosul. E eu tava na casa da minha mãe. Minha mãe tá sentadinha aqui, a gente tava sentado. Eu falei, vou ver o jogo. Eu me irrito um pouco com o jogo, Joel. Eu sou um pouco nervoso com o jogo. Você é vascaíno ou palmeirense? Eu sou vascaíno, Joel. Começou o jogo, 1-0 Palmeiras, 2-0 Palmeiras. Eu já saí da sala, já fui pro meu quarto xingando. Esse time é horrível, essa merda, não sei o que eu tô fazendo. 3-0 Palmeiras. Aí minha mãe, tentando me ajudar, bonitinha, fala, calma, Fá, vai dar. Eu falei, como é que vai dar? Você tá louca? Tá 3-0 Palmeiras, é a final do jogo. Por que eu torço pra esse time? Que inferno isso. Minha mãe saiu. Tratei mal minha progenitora. Ela voltou pra sala, eu vendo o jogo acontecendo, 21, nada acontecendo. Eu já chateado. Gente comemorando nos outros prédios, rindo pra caramba. Daqui a pouco o Romário faz um gol de pênalti. Mas aí minha mãe, olha aí. Eu falei, e aí o quê? Tá 3-1. O que adianta fazer um gol? Não adianta nada. 3-2. Oi, minha mãe. Eu falei, não comemora. Não é assim, não acontece uma coisa dessa. E de repente, Joel, 3-3. E eu comemorando na sala, já querendo que o jogo acabasse. Acaba! Tá ótimo, 3, tá ótimo. Minha mãe, vai dar. Eu falei, não vai dar! É 3-3. E o Vasco vira o jogo mais sensacional da história do mundo. Vai puxar muito Vasco. Muito Vasco, porque é isso, ninguém tava acreditando que ia dar. E o que deu?
Pois é muito surreal mesmo esse jogo, acho que totalmente emblemático, porque foi Palmeiras e Vasco no Palestra Itália ainda, né, que era o antigo estádio do Palmeiras, e assim, o Palmeiras já no primeiro tempo abriu 3-0, e aí acabou, né? Assim como o Vasco meteu 3-0 no Manchester United e acabou, o Palmeiras 3-0 no primeiro tempo acabou, né? Só que não, porque no segundo tempo o Vasco resolveu entrar em campo de verdade. O Romário, obviamente, não ia deixar barato. E aí, nos primeiros 30 minutos do segundo tempo, teve 2 pênaltis. O Romário mesmo já falou várias vezes na carreira que ele não é muito fã de bater pênalti, que ele acha que pênalti não tem o mesmo valor que um gol durante o jogo, mas foi ele, né, nesse momento de decisão, ele bateu, segurou essa bronca, fez os 2 gols de pênalti. E aí, ainda estava 3-2, né? Então, assim, ainda tinha jogo. O Júnior Baiano, que era zagueiro do Vasco, também foi expulso. Então, assim, eu acho que provavelmente o Palmeiras achou que ia conseguir administrar pelo menos esse 3-2 aí. Só que aos 40 minutos o Juninho Paulista empatou. E aí vale falar que o Juninho fez chover nesse jogo, ele jogou muito, ele foi muito importante. O azar dele é que ele jogava do lado do Romário, né? E aí o Romário, aos 48 do segundo tempo, fez mais um hat-trick para sagrar essa virada do século em uma final de campeonato, final da Mercosul. Então, assim, eu acho que o Juninho Paulista jogou muito, foi, tipo, o cara do jogo em termos táticos ali, né? Mas o Romário, sendo Romário, fez mais um hat-trick. E aí acaba que ele, de novo, é a pessoa que é lembrada por meio que comandar aí essa virada do século. Até uma foto que ficou muito emblemática desse jogo é justamente o Romário saindo num ar peitando, né, a torcida do Palmeiras, provavelmente todo mundo que achou que o Vasco já tinha perdido, e o Juninho Paulista tá abraçando ele, mas tá meio que na sombra dele, assim, sabe? O destaque é o Romário. Sim. Sabe, eu acho que mesmo se tivesse feito o contrário, o Juninho Paulista tivesse feito 3 gols, o Romário tivesse feito o gol que define a classificação, o destaque era do Romário. E não tem jeito, né? A sensação que fica realmente é essa, de que no momento, na hora do pega pra capar, o Romário, ele sempre aparecia. E brilha. É uma coisa impressionante. É ter estrela. Não tem jeito, é ter estrela mesmo. E até hoje eu sinto que ele é um pouco assim, mesmo que não seja dentro de campo, mas assim, ele dá aquelas declarações que tu tá esperando que alguém dê. Ele se posiciona. Sim. Definitivamente. Pro bem ou pro mal, ele se posiciona. Eu até separei um dado interessante aqui, mesmo ele tendo chego no Vasco já com 34 anos, entre os artilheiros gerais no Brasil, só contando brasileiros, no século XXI, Romário é o que mais fez gols em uma temporada. 73 em 2000, na primeira temporada desse século. E assim, nunca ninguém chegou nem perto. Não, e assim, é completamente surreal a gente pensar em 73 gols no ano. Eu acho que o calendário não era tão diferente de hoje com relação ao número de jogos. Não. E hoje a gente vê, por exemplo, os caras serem artilheiros com 30 gols. Cara, de 30 para 73 e mesmo mais 30. O dobro. 30 surreal. também a gente não vê faz um bom tempo. E 30 é tipo um bom artilheiro. Exatamente. Daqueles artilheiros mais marcantes, né? Aqueles caras que a gente considera artilheiro nato, assim, né? Aquele cara que só tá ali para empurrar a bola para dentro. Que nem era o caso do Romário. Então, assim, muito impressionante. E aí, passando pro Flu, eu só tenho um highlight da carreira do Romário no Fluminense, então você pode discorrer como é que você quiser. Bom, eu acho que eu tenho pouca lembrança, né? Foi bem no comecinho dos anos 2000, mas eu me lembro de cantar, tipo, música do Romário no Maracanã, e o Edmundo tava no Fluminense nessa época também. Caralho, também! Então era uma dupla ali de foram 3 sucesso. Duplas, Romário e Edmundo, então. Foi no Flamengo, depois no Vasco e aí no Flu ainda. Eu não sabia dessa informação. Acho que a torcida do Fluminense não era, assim, tão empolgada com essa dupla quanto poderia ser, mas eu me lembro de cantar músicas assim pro Romário e Edmundo juntos, e é óbvio que era divertido, né, porque era muito marcante. Sim. É uma dupla marcante, era divertido, mas assim, eu concordo 100% contigo. A única coisa realmente muito emblemática que o Romário fez no Fluminense foi o gol de bicicleta, e assim, não foi qualquer gol de bicicleta, foi um gol de bicicleta assim, muito golaço. Muito golaço mesmo. Acho que se você não assistiu, vale a pena assistir, porque é um golaço. É de longe. O único gol de bicicleta da história da carreira do Romário. Exatamente. No Flu. Romário. Um toque do Romário pro Lopes pelo meio. Toca no Jadilson pela esquerda.
Preparou o cruzamento, levou na linha de fundo, o cruzamento é bom, Jean tirou no toque, golaço! Gol! Romário de bicicleta, aos 2 minutos do segundo tempo, que golaço do Fluminense! No Flu. Alguma coisa ele tinha que fazer ali para pro Fluminense fazer parte dessa trajetória, porque eu acho que realmente não fosse isso. Não era uma época que o Fluminense estava bem, era um ano difícil. E eu acho que... Tava brigando pra não cair, né? É isso. E se salvou assim, no final do final do final. Então foi um gol importante. Provavelmente sim. Eu fui ver a classificação depois. Eu acho que o Flu ficou, no fim das contas, 3 pra fora da zona. Uhum. Só que o primeiro time que caiu perdeu a última rodada. Ou seja, esse gol de bicicleta que ficou 1-0, né, o jogo. Foi 1-0, exato. Foi importante. Foi importante, com certeza. E assim, é até impressionante de ver, né, porque a gente tá acostumado a ver esses lances mais antigos e ver, tipo, sempre estádio lotado e tal. E justamente no gol de bicicleta, cara, tu vê que o Maracanã tá um pouco vazio. Tá. Sabe? Não tá lotadaço. Então é isso. Uma fase... Eu acho que a torcida não devia estar muito animada com essa situação de quase rebaixamento. Mas aí é só um chute. Bom, e aí, depois de muitos trancos e barrancos, eu acho que nem vale ficar entrando nos pormenores da carreira dele nessa hora, porque ele ainda chegou aí pra Arábia. Enfim, foi um final de carreira meio Ronaldinho Gaúcho, assim. Você só vai indo e foda-se. Como ele tinha prometido que ia fazer 1000 gols, ele ia onde chamassem pra não encerrar a carreira. E quanto mais fácil fosse pra fazer esses 1000 gols também, melhor. E aí o fato é que ele volta pro Vasco. Que era sempre quem abria os braços. Pra receber o menino de volta. E aí também já realmente velho, daí já com 40 anos, esquece, já né? pronto pra parar, já deveria ter parado. Não, vou fazer os 1000 gols e vou fazer os 1000 gols no Vasco. 41 anos, ele volta com essa missão. E aí, o gol 999 foi no dia 25 de março. 3-0 pro Flamengo. E aí, ele teve uma chance absurda de fazer mais um gol, mas ele parou numa defesa muito boa de um goleiro que não vai ser citado nesse podcast. Imagina, o gol 1000 num 4-0 no seu maior rival. Ia ser muito histórico. Imagina. Eu acho que ia ser absurdo com a bola rolando. E fazer o 999 e o 1000 no mesmo jogo é muito maneiro. E numa goleada, no maior rival, eu acho que ia ser muito maneiro mesmo. O rival, inclusive, ele tendo feito muitos gols pelo rival, né? Então, eu acho que ia ser muito doido. Mas, gol 1000 é pra ser arranjado. É um parto, entendeu? né? Não adianta. O gol 1000, ele é um jogo festivo, todo mundo ali já sabe o que vai acontecer, o juiz vai arranjar um pênalti ali, o atacante vai cavar a falta, tem que acontecer. Depois disso, o Romário perdeu vários jogos fora de casa, justamente porque ele queria que o grande momento do gol 1000 fosse no Rio de Janeiro. E aí acontece até uma eliminação do Vasco pro Gama, de forma vergonhosa, aí na segunda fase da Copa do Brasil. Nossa. E aí, assim, se o gol 1000 tivesse que ser um negócio prático com bola rolando, talvez ele pudesse até ter ajudado o Vasco e o Vasco, quem sabe, teria passado, né? Mas não foi. Mas assim, também não acredito muito nisso, porque apesar de tudo que a gente falou aqui, nessa época realmente o Romário ele já estava mais pesado, já estava, sabe, sentindo ali, não estava com aquela disposição toda de correr e tal. Então era mais mesmo uma coisa festiva do que, acho que de fato, para ajudar o Vasco. Sim, já estava na cara do gol, literalmente, né? Não tinha porquê. Exatamente. E aí, 2 meses depois desse gol 999 no Flamengo, no dia 20 de maio de 2007, finalmente sai o 1000º gol de pênalti, igual foi o Pelé. O árbitro Juliano Bozano está ali afastando os jogadores do esporte. Romário vai para a cobrança aqui em São Januário. Expectativa aqui e em todo o Brasil. Batendo mais forte o coração vascaíno e do torcedor brasileiro. Vai Romário para a bola. É um pênalti aqui no São Januário. Está sendo autorizado. Galera vibrando, galera aplaudindo, galera torcendo. Romário foi autorizado. Preparou, bateu, é gol! O segundo maior
artilheiro da história do Vasco, o terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, Romário, ele põe um sorriso estampado no rosto do futebol brasileiro, aos 3 minutos do segundo tempo. Agora, galera do Vasco, tudo bem? No placar, galera! Tá lá! Depois que a gente gravou esse programa, eu encontrei com a minha amiga Carol Gouveia e ela contou pra mim que estava em São Januário quando o Romário marcou o gol 1000. Então ela vai contar pra gente essa história agora. Fala aí como foi o gol 1000 do Romário. Na minha infância eu fui muito a São Januário, que é um estádio que tem aquela arquitetura clássica de arquibancada, enfim, de não ter aquelas cadeiras, né? E aí eu lembro que meu pai, eu acho que, se eu não me engano, foi um dia de semana, assim, quarta, quinta-feira. Meu pai chegou em casa falando, gente, consegui um ingresso. E tinha sido um ingresso muito concorrido, exatamente porque tava essa expectativa de que ia sair o gol 1000, ia sair o gol 1000. E assim, todo mundo tava meio que cagando pro jogo. Tava todo mundo na expectativa do gol 1000 dele, né? Quando o gol 1000 saiu, eu lembro que eu chorei de medo, porque as pessoas ficaram enlouquecidas. Era assim, cerveja pro alto, bandeira, todo mundo enlouquecido. Pessoas chorando, se abraçando. Meu pai, tipo, louco, me botou pra cima, me jogou pra cima. E aí eu lembro de olhar muitas câmeras ao redor dele e ele deu várias voltas, né, ao redor do campo, né? E assim, eu tenho essa memória muito viva, assim, do dia do gol 1000 e meio que o jogo acabou ali, assim. Ele fez o gol 1000, eu lembro que ficaram, assim, muitos minutos, assim, ele dando volta. Foi, assim, muito louco. E hoje em dia eu sei que foi um momento histórico, porque não é algo que se faz sempre, né? Um gol 1000. E aí eu tenho uma história curiosa pra falar sobre isso, né? Que nessa época, assim, no começo dos anos 2000, lá em casa não tinha pay-per-view, né? Não tinha Premiere. E aí o meu vô, ele tinha uma televisão, assim, gigante, que era um negócio quadrado, assim, enorme, uma tubo, caixa. né? Não era só de tubo, ela era toda quadrada mesmo, sabe? Tinha ela DVD era já junto? Vamos dizer assim, não sei se tinha DVD. Tá, mas eu sei, enfim, trambolhão, era um né? trambolhaço. E ele, na casa dele, tinha pay-per-view. Então, toda vez que a gente tinha que ver jogo, a gente ia todo mundo pra casa dele e a gente assistia todos os jogos do Fluminense lá. Então, assim, é isso. Na minha casa não tinha gol 1000. Um jogo do Vasco aleatório, eu não ia. A gente não ia todo mundo se juntar pra ver. Então, esse jogo especificamente do gol 1000 do Romário, eu tava ouvindo no rádio. Caraca. Lembro muito bem, assim, eu e minha mãe. Aí eu não lembro, assim, eu não tava ouvindo o jogo. Ela tava, acho que, passando roupa e ouvindo o jogo. E eu tava fazendo qualquer outra coisa. Aí quando deu o pênalti pro Vasco, ela me chamou. Falou, Júlia, vem cá que o Romário vai fazer o gol 1000. Aí fui eu lá pra perto dela ouvir a narração do pênalti pelo rádio. Tal qual os maias, os astecas. E aí, o mais impressionante é que eu nunca procurei esse gol pra ver. Eu acho que eu nunca vi de fato. Caraca. A minha lembrança é o rádio ali falando que o Romário ia fazer o gol 1000. E a gente ainda ficou naquela de... Tipo, caraca, já tem mó tempão que ele tá nessa. Será que ele vai perder o pênalti? Mas, enfim, não. Ele fez o pênalti e foi-se o gol 1000 ouvido pelo rádio. Pô, é muito legal, porque é muito raro a gente ter uma história dessa hoje em dia. A gente da nossa geração. Total. Eu escuto muito jogo no rádio, escutava principalmente no carro. Então, por exemplo, a gente tava, sei lá... às vezes acontecia do jogo ser mais cedo em São Paulo. Meu tio era São Paulino e ele me levava nos jogos do Palmeiras, né? Então a gente voltava, se o jogo do São Paulo era depois, voltava escutando. Ou se tava no trânsito, era sempre escutando na rádio, porque ainda não tinha YouTube no celular. Sim. Ninguém gastava um 3G absurdo desse pra botar jogo no celular. Não. Era realmente pelo rádio, né? É preciso fazer um disclaimer também. Segundo a Universidade Federal do Paraná, o Baixinho, como era conhecido, finalizou sua carreira com 748 gols em partidas oficiais. Pelé é o único brasileiro que está na frente do atacante na lista com 762 tentos. Mas aí também é aquela coisa, né? Segundo o Romário, ele dá uma peitada feia. O do Pelé ainda é mais discutível porque realmente tinha muita coisa, a maioria não era televisionado, era difícil ter súmula e era difícil até você validar o que era um campeonato
realmente profissional que contava o que não contava pra jogo, né? Tinha muita excursão na Europa, jogos que eram muito legais, mas que não necessariamente vão ser considerados oficiais. Exato. Agora, o Romário não, ele banca. Ele fala, se você for, você conta os 1000 gols. Então, assim, eu acho que é muito um momento festivo, independente de ter ou não feito, de ter valido ou não, porra, é gol pra caralho. Agora, acabando, feitos os 1000 gols, concluída a missão dele de carreira, que era o grande foco dele, que ele prometeu lá em 88, no começo da jovem carreira de Romário, ele teve um padrinho político também, que foi Eurico Miranda, que falou pra ele, vá ser deputado federal. E aí começa a trajetória de Romário na política, que aí eu acho que é o grande lance desse programa aqui. É por isso que o Romário tinha que ser o primeiro. Não tem ninguém melhor, um ícone melhor para falar de futebol e política do que um cara que foi um craque absoluto, tetracampeão, campeão do mundo e senador da República. Por 2 mandatos. E assim, eu acho que também nem é como se a gente fosse falar, sei lá, o Silvio Santos que concorreu à presidência. Sim. Não, o Romário, ele de fato foi um político que exerceu a sua função ali. Sim, está exercendo ainda até 2030, aliás. Ele é um cara que, ele de fato é senador, não é uma coisa ali só para escrever no papel. Então, eu também acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, importante da gente enfatizar. Independente de posições políticas e qualquer, enfim, contradição que tenha acontecido, é isso. Eu acho que ele não foi tipo um tiririca. Sim, sabe? Eu acho que dá diferente. pra dizer que ele de fato teve uma trajetória política consistente e tá tendo, né, no caso ainda. Ele bota a cara, pelo menos. E aí a gente montou uma linha do tempo, curta com alguns pontos que valem ser destacados da carreira política do Romário. E aqui vai. A plataforma que levou ele a ser eleito foi a defesa das crianças com síndrome de Down. E aí depois foi se estendendo para a luta por mais acessibilidade para todos os tipos de deficiência. Inclusive, Mara Gabrilli já deu uma peitada nele já. Mara Gabrilli, que é uma senadora também muito conhecida, uma das maiores vozes aí na luta das pessoas com deficiência e por mais acessibilidade, por mais direitos. E ela já deu umas cutucadas no Romário falando que ele estava ali só para meio que se aparecer, sabe? Só para aproveitar da pauta sem necessariamente engajar, porque ele tem a filha com síndrome de Down. É a menina que chama Ivy, é a caçula dele, ele tem 6 filhos. E em 2014 ele foi eleito senador, né? Depois já de ser deputado. Foi uma das maiores votações da história do Brasil. Foram 4.600.000 votos, mais até que isso. Para você ter uma ideia de sua popularidade, o segundo senador mais votado no Rio de Janeiro foi o César Maia, que levou 1,5 milhão de votos. Então assim, ele realmente... 4,6 para 1,5. Porra, é coisa pra caramba, é mais que o dobro, né? Tipo, o Rio de Janeiro inteiro votou nesse cara e é isso. Ele levou muito fácil. Essa primeira eleição dele, inclusive, em 2014, foi a primeira eleição que eu votei. Olha, votou no Romário? Eu votei no Romário. Olha só, por que você votou no Romário? Uma coisa que eu acho que é muito importante de ser falado sobre isso, né? É que o Rio de Janeiro, ele tem péssimas opções. E aí, quando a gente tá falando de cargos do executivo e senador, né? Que são cargos que a gente elege uma ou poucas pessoas... fica muito mais difícil. E aí, por exemplo, a gente pode ver que o segundo lugar foi o César Maia. O César Maia é do DEM, ele com certeza é um candidato que em 2014 eu não teria votado. Então, eu acredito que eu tenha votado no Romário mais por eliminação. Que eu tenho a tendência de escolher candidatos que são mais à esquerda. O Romário era do PSB. Não sei se ele continua sendo, mas ele era. Não, ele saiu. Saiu entretado. Do PSB, e o PSB, para mim, é o partido... super ok, eu acho que na eliminação é muito fácil. Mas tem uma parte importante também de falar, que é uma parte que me toca demais, que é o assassinato do Vladimir Herzog, que foi um jornalista muito importante, ele era chefe de redação na TV Cultura, ali nos anos 70, e aí o que aconteceu foi o seguinte, o senhor José Maria Marim, que veio a ser presidente da CBF anos depois, na época ele era deputado, ele era presidente, se não me engano, da Câmara dos Deputados de São Paulo, e aí como a gente era jovem, na época eu olhava o Marim, só um velho que tá ali, não sabia quem era. E aí depois que a gente vai estudar a história, a gente vê que as pessoas elas não chegam nesses lugares de muito holofote por acaso.
né? Tem toda uma herança, a não ser que você seja o Romário, que você é craque, e aí as pessoas votam em você porque você é craque, você não precisa ter vida política. Essa galera da política da velha guarda é tudo, é assim, um vai colocando o outro e é hereditário, passa na família. E aí o que acontece é que nunca foi provado o envolvimento direto do Marin no assassinato do Vladimir Herzog, mas foi muito sugestivo, porque o Marin ele chega e dá um discurso dizendo que era muito importante olhar para o que estava acontecendo nas redações de alguns jornais e que a família teria que ser protegida, os direitos da família, os interesses da família. Esse mesmo discurso que a gente vê hoje, que o Bolsonaro não inventou, de Deus, Pátria e Família, já existia lá atrás, era até pior na época da ditadura. O Marin, publicamente, ele faz esse ataque, mas nos bastidores ele ataca ainda mais para instigar a polícia a ir lá investigar a TV Cultura. E aí eles assassinam o Vladimir Herzog. O Marin, infelizmente, é uma barata que durou até muito mais do que deveria. E aí a cena é que o Herzog foi colocado... A polícia disse que ele se enforcou no DOI-CODE. Ele quis se suicidar. Mas os joelhos dele estavam encostados no chão e a gravata dele estava amarrada numa janela, assim. Era uma altura muito baixa. Não tem como você se suicidar daquela altura. A gente tem instintivo. Você pode querer se matar... Não vai dar, entendeu? Você precisa de um palquinho, de um banquinho pra você pular, senão o bagulho não vai rolar. Então... E eles até tentaram forjar uma foto, botaram um banquinho do lado, mas fica muito claro que ele da altura da janela. Então, exatamente. Não faz muito sentido. Então, foi isso que aconteceu ali em 1975. E aí o Romário foi peitar o José Maria Marin também. Ele falou publicamente, abre aspas aqui pro baixinho. As suspeitas sobre o presidente da CBF são graves e constrangedoras. Nós, atletas, ficamos muito desconfortáveis com esse tipo de situação, principalmente no momento em que o Brasil se expõe ao mundo ao se preparar para receber mega eventos esportivos. Era a Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Será que merecemos ter à frente do nosso esporte mais querido e mais popular, um esporte que orgulha o nosso povo, uma pessoa suspeita de envolvimento, ainda que indireto, com tortura, assassinato e a supressão da democracia? Ou seja, ele... Botou a cara. Botou a cara mais uma vez. E assim, ele também pediu ao José Maria Marin que explicasse o envolvimento dele com a ditadura. Então, acho que isso é muito importante. Não foi só uma declaração de plenária. Ele confrontou o José Maria Marin de uma forma mais direta, assim. E... em defesa até do esporte que levou ele aonde ele chegou, né, onde ele está hoje, e também, assim, de alguma forma, em resposta à população. Então, eu achei um posicionamento, assim, muito importante. Sim. E que é o tipo de coisa que foi realmente levando ele a um patamar mais alto da política. Exato. E eu acho que hoje em dia fica, às vezes, um reducionismo muito grande, tipo assim, mas o cara tirou foto com o Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro, então acabou, ele morreu pra mim. E a coisa não é preto no branco desse jeito na política. Tipo assim, o Romário foi um cara, assim, aliado ao bolsonarismo, hoje não é mais porque tretou, mas ele ainda é do PL, e mesmo assim, ele botou a cara numa pauta que outros bolsonaristas jamais iam botar a cara. Exatamente. E eu não acho que é uma mudança, assim, da água pro vinho de posicionamento. Eu acho que tem muito a ver com um processo que aconteceu com muitas pessoas que têm a idade dele, assim, de uma identificação muito forte, principalmente com essa pauta da segurança pública. Eu acho que essa pauta foi o que alavancou completamente o bolsonarismo. É óbvio que a religião está ali muito entranhada e que contribuiu para a quantidade de pessoas que passaram a apoiar o Bolsonaro, mas eu acho que a principal pauta foi a segurança pública. E por discursos do Romário, né, que a gente foi vendo ali ele já como senador, eu entendo que foi muito nessa questão que ele acabou meio que mudando de lado, digamos assim. Mas, por exemplo, ele ainda tem pautas que a gente considera de esquerda. Essa questão mesmo das pessoas com deficiência ainda é uma pauta que ele luta muito. Direitos humanos, né? E que está totalmente relacionada à esquerda. Não é uma pauta da direita. A direita, mesmo essa extrema-direita que a gente conhece hoje no Brasil, que é um pouco confusa, eu nunca vi ninguém desse lado político defender algo nesse sentido, entendeu? Sim. Então, eu acho que realmente não é totalmente preto no branco. A gente não dá pra botar ele numa caixinha, ele é de esquerda, ele é de direita. Isso aí é burrice com um cara do tamanho do Romário. Ele até tem outras opiniões sobre direitos humanos que eu achei interessante.
Sobre internação compulsória, ele diz que é a favor, porque as pessoas com o crack, elas viram zumbis e não sabem o que fazem. É importante dizer que essa entrevista dele é para a Trip de 2014, tá? Então faz mais de 10 anos, as pessoas podem mudar de ideia, mas ele já era político eleito, então a fala dele é oficial. E aí, sobre redução da maioridade penal, ele falou contra o massacre que jovens pretos e pobres sofrem. Ele é a favor da criminalização em caso de crimes hediondos, mas disse que é preciso valer para todo mundo, não só para o jovem preto pobre de periferia. O cara que vota, o cara que tem consciência de muitas coisas que faz, o cara também tem consciência de cometer um crime, principalmente um crime hediondo. Essa pessoa tem que pagar por isso. Agora, tem que haver uma reforma no contexto geral. A gente tem que começar a mudar um pouco a nossa educação, porque sabe o que acontece? Aí eu sou a favor, mas eu também sou contra o massacre das crianças jovens, principalmente das favelas e dos negros. Não pode por isso... Quem vai pra cadeia hoje claro, é o jovem preto e pobre. É isso que eu estou dizendo. O jovem preto e pobre, isso não pode servir para eles só. Tem que servir para todos. O que é também muito importante, porque a redução da maioridade penal também, eu acho que no momento que o bolsonarismo cresceu, era uma pauta muito relacionada à segurança pública. Sim. E era uma pauta que eles defendiam muito, assim. Tinha até uma discussão dessa redução ser a 14 anos, que eu achava, assim, completamente absurdo. Também é importante falar da atuação dele na CPI do futebol, né? O futebol aí eu acho que teve 3 grandes momentos de holofote, que é a primeira ali na virada do milênio, a CPI da CBF Nike. Aí depois vem essa CPI do futebol, que tinha muito a ver com as obras da Copa e das Olimpíadas, e a discussão sobre o que ia sobrar de legado, se é que ia sobrar alguma coisa pronta para poder virar legado, né? E aí acho que o Romário já estava puto com isso, tem tudo a ver com a questão do José Maria Marinho, que ele já tinha confrontado antes. Sim. Acho que ele já estava puto com essas obras, então a CPI do futebol era mais uma coisa, né? E aí... Só para completar, o terceiro momento que eu falaria é agora das bets. Né? É o terceiro momento. Mas esse eu acho que foi muito importante, assim, da CPI do futebol, que terminou em pizza, né? Exato. É que CPI, na verdade, não é um momento que necessariamente vai levar a alguma prisão, alguma coisa. É mais uma investigação que pode gerar alguma coisa. No caso dessa... Essa terminou muito em pizza porque quem estava encabeçando a CPI era o Romário e o Romero Jucá. E aí, o Romero Jucá, de repente, ele encerra tudo, fala, não, já tá tudo resolvido, entrega um relatório mequetrefe. O Romário também tinha um relatório, mas o aprovado foi só o do Jucá. E aí, o que acontece é que o blog do Juca Kfouri colocou que ele estava cotado para assumir um provável ministério no governo do Michel Temer, na época do impeachment. E aí, pouquíssimos dias depois, da entrega do relatório, o Jucá assume como ministro do planejamento do Temer. E aí ele fica 11 dias no cargo, porque aí sai o vazamento dos áudios onde ele fala da necessidade de um pacto em relação à Lava Jato. Então, tipo assim, cara, que terminou muito em pizza, entendeu? O cara que era o grande rosto dessa CPI ao lado do Romário tinha conflito de interesse gigante. Ele simplesmente encerrou o negócio porque ele ia ganhar um carguinho no governo Temer. Exatamente. Como várias vezes acontece, né? Então, assim, também é isso. Outros momentos que foram importantes e emblemáticos, assim, de posicionamento do Romário na política foram sobre o ensino de filosofia e sociologia no ensino médio ser obrigatório. Ele concorda com isso, ele acha que essas disciplinas são base para o pensamento crítico e para a formação do cidadão. Então, isso é bem interessante, né? E também quando o Michel Temer excluiu, né, acabou com o Ministério da Cultura em 2016, ele defendeu o Ministério da Cultura, falou que gera muito emprego e renda, né, o que é verdade, e que tem um diferencial, a indústria da cultura é limpa, vem da criatividade, não polui, ajuda a elevar o PIB do Brasil. E isso mencionando também o enorme poder educacional e pacificador. Então, assim, foi também um posicionamento importante. E aí, dado isso, acho que a gente chega um pouco nessa briga do bolsonarismo. Até na época do impeachment, que tem tudo a ver com o lugar onde a gente chegou com o bolsonarismo, o Romário, ele é um daqueles que teve um discurso de, primeiro, sou a favor, porque não existe clima político no Brasil para essa mulher continuar no poder. Mas e aí não falou nada demais, assim, também. Não foi muito contra. E aí depois ele se arrepende. Ele fala, se fosse para ser desse jeito... tipo assim, não resolveu nada o Temer, entendeu? Ele não chega a falar que se arrependeu, mas ele
mostra que, tipo assim, não resolveu em nada. Né? E aí, agora sim, chegando no bolsonarismo, o Romário ele foi o único senador eleito pelo PL que não apoiou pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. A gente tá falando agora sobre 2025, tema quentíssimo mesmo. E ele se irritou ao virar alvo de cobrança dos aliados do Bolsonaro, né? Que avaliaram que a relação com esse senador está inviabilizada. Após uma série de ruídos, a relação entre Romário e Bolsonaro desandou de vez no primeiro turno de 2022, quando o então presidente sinalizou apoio à candidatura do Daniel Silveira, aquele imbecil que derrubou a placa da Marielle. E aí ao Senado, o Silveira, que estava inelegível, teve mais de 1,5 milhão de votos, e aí dificultou a reeleição do Romário, que mesmo assim entrou. E aí, para devolver, o Romário não apoiou o candidato bolsonarista para a Prefeitura do Rio na eleição de 2024. Então, mesmo ele estando ainda no PL, ele apoiou Eduardo Paes, inclusive. Então, mesmo estando aí no PL, não tenho nenhuma informação de se ele quer sair ou se ele vai continuar, o que ele vai fazer daqui para frente. Acho até que ele não sei se ele continua na política depois de 2030. Não sei qual é a brisa dele agora. Mas 2030 é daqui a muito tempo, né? A gente tá falando aí de 5 anos. A gente tá falando de... Ainda muitas águas vão rolar, digamos assim. Mas assim, hoje eu posicionaria muito ele como um centrão. Sim. E eu acho que é um lugar, assim, bem confortável de estar pensando na política atual. E eu acho que eu acho que ele não vai para perder. Mas eu acho que se ele sentir que ele tem condições de continuar sendo senador, se ele sentir que ele tem condições de ser reeleito, eu imagino que ele continuaria assim. O que eu acho engraçado, né? Que aí a gente já entra na grande conclusão desse programa, de como está a vida do Romário agora, é que ele faz muita coisa, cara. A começar pela quantidade de entrevistas que ele dá, que é absurda. E aí ele é senador da República, que tipo assim, você não deveria fazer mais nada da vida, deveria ser apenas senador. E aí ele ainda tem o tempo pros futevôleis dele. Tem 6 filhos e aparentemente ele tem uma boa relação com os filhos. Não me parece aquela situação de tipo, tem os filhos, mas nunca vê. Sim. Então... E aí ele tem um grande amor da vida dele agora, que é o América, né? Que é o América, exatamente. O América, ele não chegou na vida do Romário ontem, né? O pai do Romário, ele é o grande motivo, né? O seu Edevair. Ele é o grande motivo pelo Romário gostar tanto do América. É um apaixonado, né? Um grande americano. E o Romário também diz que o América é o time dele mesmo do coração. Então, é isso. Quando a gente achava que ele já tinha feito o suficiente, ele ainda decidiu ser presidente do América. Assim, para também a gente ter um pano de fundo, né? O América é um time, assim, do Rio de Janeiro bem tradicional. Um time da Tijuca, mas que vinha em uma queda absurda, assim, de total decadência para a tristeza do seu Edevair. E aí foi nesse cenário que o Romário decidiu virar presidente. Então, no final de 2023, ele foi eleito presidente, assumiu ali em janeiro de 2024. E ainda chegou, né, com uma fala lá motivacional que eu vou ler aqui. Toda vez quando for falar do América a partir de hoje, quero que vocês falem com o maior orgulho que vocês tiveram até hoje. Sabe por quê? Porque meu objetivo é fazer o América voltar a ser o América que todos nós aprendemos a amar, respeitar e ver o América futebolisticamente falando no topo de tudo. E aí, nesse momento que a gente está falando aqui, ele ainda é presidente do América, né? E em 2024 mesmo, né, em abril, ele disse que ele tinha um sonho de jogar ao lado do filho dele, o Romarinho, que é atleta do América. E aí ele, então, em abril de 2024, ainda foi inscrito como jogador A volta dos que não foram. No A2, no Carioca 2. Então, assim, surreal. 15 anos após a aposentadoria. Mas, enfim, agora, né, nesse ano de 2025, o Romário joga pelo time Master do América e tá metendo gol. Tá. Não é simplesmente ele tá lá pra botar o nome, né? Ele está brocando. Ele joga. E é presidente, e é senador, e dá muita entrevista, e joga futevôlei. Romário, senhoras e senhores. Eu não consigo, sabe? É muito tempo.
É muito tempo que esse homem tem. O dia dele não tem 24 horas. Não, isso porque ele ainda teve uma crise séria de diabetes aí, né? No meio da vida que a gente nem colocou no programa. Tomou Ozempic, emagreceu pra perdeu caraca. 20 quilos. 20 quilos, tá? Tirou parte do intestino, se não me engano. O Romário, quando parou de jogar bola, tava mais gordo do que agora, pô. verdade. Agora ele tá, tipo, não só magro, ele tá com uma forma física que tu fala, atleta. Sim. É. Bizarro. E né? Tá escrito. Bom, pra gente fechar, algumas frases que a gente não conseguiu colocar ao longo do programa, mas que não podem ficar de fora. A primeira, abre aspas, do que mais gosto na vida depois do sexo é de jogar futebol. Romário Faria. O Ricardo Teixeira é um filho da puta. Mentiroso, isso que ele é. Na de 2002, jurou pela mãe dele que eu iria pra Copa e não aconteceu. Eu poderia ter ajudado muito o Filipão. Falam da história de que eu fui cortado porque transei com uma aeromoça. Me fudi 2 vezes. Não comi ninguém e não fui pra Copa do Mundo. E aí tem a famosa frase do Pelé, né? Que o Pelé calado é um poeta. O contexto dessa frase foi em 2005, quando o Romário tava no Vasco. E aí o Pelé opinou que o craque campeão do mundo em 94 deveria se aposentar, ao invés de correr atrás do gol 1000. E aí o Romário respondeu a crítica do rei e ainda completou dizendo que o Pelé deveria colocar um sapato na boca. Então ele não só falou que o Pelé calado é um poeta, mas mandou essa pro rei do futebol. Eu achei ícone. Pra você peitar o Pelé, entendeu? É isso, gente. Ele não tem medo de nada. Você tem que ser o Romário. Aí aqui, até um pouco mais ligado também a essa parte política, ele disse: lá atrás, samba, hip hop, rap, blues já foram gêneros musicais criminalizados. Pode reparar que são todos tipos de música ligados à periferia, à favela e aos negros. Hoje é o funk que tá na mira. Muita gente depende dele pra ganhar a vida. Eu, como ex-favelado e funkeiro nato, tenho a obrigação de levantar essa bandeira até o fim. Então, mais uma fala aí na defesa da cultura. Sim, por isso que não adianta colocar o cara na caixinha da esquerda ou da direita, porque aí o cara tem uma puta fala dessa legal, defendendo a cultura de periferia ainda, e aí o cara é o quê? É besteira ficar perdendo tempo decidindo isso. Eu acho que não tem como também não falar sobre... O Romário agora, ele é youtuber, né? Além de todas essas funções que a gente comentou, ele é youtuber, né? É verdade. Tem entrevista com o Adriano Imperador. Tem. É uma loucura. E aí ele chama... Com o Ronaldo, com o próprio Bebeto, que ele tretou, mas chamou lá. Com várias galeras do Penta e outros jogadores, né? E aí teve esse momento que o Romário convidou o Rafinha, do atual elenco da Seleção Brasileira, para dar uma entrevista. E aí o Romário pergunta sobre a rivalidade contra a Argentina, né? É vergonhoso, tá? Contra a Argentina, nosso maior rival. E agora, graças a Deus, tem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. Contra a Argentina, nosso... Doído porque eles são foda. E aí ele ainda pergunta se o camisa 11 atual, o Romário também foi 11, né? Vai fazer um gol na partida. E aí o Rafinha disse que sim. E o Romário retrucou. Contudo, garantiu o atacante. Foda-se eles, questionou o senador. Foda-se ele, questionou o senador, é muito boa, né? Foda-se eles, garantiu o jogador do Barça. E aí o jogo foi 4-1 pra Argentina. Nossa, a maior vergonha, sem dúvida, desde o 7-1. Não teve o mesmo peso, mas foi vergonhoso. E pra mim só exemplifica, só mostra na prática como essa seleção brasileira é bunda mole. Bunda mole demais. E eu acho que é totalmente desnecessário entrar nesse tipo de discussão, assim, nesse nível. Mas ele quis dar pro Rafinha a oportunidade de fazer o que ele teve. Mas aí o Rafinha... não é o Romário, né? É o 11, mas não é o Romário. É isso que eu tenho pra te dizer, né? Assim. E aí, agora também, né, nessa onda de dar muitas entrevistas, o Romário tem sido muito perguntado sobre a seleção brasileira. E ele acredita muito que a gente tem um retrospecto, né, um histórico de ter uma seleção que sempre joga para um jogador. E aí, né, ele meteu. Vai continuar se fudendo se não jogar pro Neymar. E aí a gente tem que ter o Neymar como esperança, e isso saindo da boca do Romário, pra mim, é desesperança total, assim. É horroroso, mas eu acho que é aquilo que a gente falou no começo do programa. Se o Neymar tiver minimamente bem pra ir, pra mim, tem que convocar. Que ir, com certeza. Eu é que não pagaria o pato de não levar o Neymar e não ganhar a Copa. Com o Neymar, não tem garantia nenhuma de que o Brasil vai ganhar, até porque a gente já jogou 3 Copas com ele que não ganhou. Mas assim, sem o Neymar, e o Neymar estando bem, eu acho que
faz sentido porque as pessoas falam assim, mas o rendimento no clube... O rendimento no clube e na seleção não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem sempre essas coisas caminham lado a lado. Até porque verdade. O Vini Júnior não joga nada na seleção, joga muito no Real. Então tem esses casos. O Neymar, todas as Copas que ele jogou pra caralho. Então, nessa, eu tô com o baixinho. E assim, a gente já viu que o Romário profetizou a vida dele toda. Então, se ele meteu essa... Será que ele não tá profetizando de novo? Eu não discutiria. Julinha, gostou da brincadeira? Eu fiquei fã aqui. Se alguém que tá ouvindo não era fã do Romário, agora eu acho que já tem que ter ficado, no mínimo. Pelo menos vai ser um pouquinho mais bad boy daqui pra frente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio do Craque Grafia. Mas é isso, apoia o Contra-Ataque. apoia.se/o Contra-Ataque pra gente continuar fazendo esse trampo aqui, pra gente fazer mais temporadas. Mandem dicas, sugestões, pessoas que vocês querem ouvir aqui no programa. E até a próxima. Então até a próxima. Um bom lusco-fusco e tchau, tchau. Ressuscitou o lusco-fusco. Tinha que ressuscitar, né? Eu devia ter começado com isso.